Lia e Lara não sabiam mais dormir. Desde que perderam a mãe, as gêmeas transformaram cada noite em um desafio. O pai, Eduardo, tentava tudo para ajudá-las, mas nada durava. O medo e a saudade eram mais fortes que qualquer técnica. O casarão permanecia iluminado a noite inteira, como se as luzes pudessem afastar a ausência. Mas o que as meninas realmente queriam não estava no brilho das lâmpadas. Era alguém que ficasse, mesmo quando a madrugada chegasse. Foi assim que Júlia entrou na história. Sem alardes, sem fórmulas prontas. Apenas com o jeito calmo de quem entende que o sono não vem por ordem, mas por segurança. Naquela primeira noite, ela não tentou convencer Lia e Lara a dormir. Apenas ficou. Contou histórias, soprou notas suaves na flauta e deixou o tempo fazer o resto. Quando Eduardo espiou, viu algo que não via há meses. Paz. Porque no fim, o que Júlia trouxe não foi apenas descanso, foi acolhimento. E acolhimento é a ponte que leva do medo à tranquilidade. Algumas casas parecem belas por fora, mas carregam um peso que ninguém vê. O silêncio não é de paz, é de ausência. Desde que Helena se foi, Lia e Lara, as gêmeas de 4 anos, perderam o sono e parte da infância. O milionário viúvo Eduardo, acostumado a resolver qualquer problema com dinheiro, descobriu que não existe fortuna capaz de comprar descanso para 2 crianças de coração partido. Talvez você já tenha sentido isso. Aquela sensação de que, por mais que tente, nada parece suficiente. Eduardo tentou brinquedos caros, terapias, músicas no celular e babás com anos de experiência. Nenhuma ficou. Não era incompetência. Era porque, diante do choro que nasce da saudade, só a presença genuína consegue fazer diferença. A história que você vai ouvir hoje é sobre como a solução chegou de forma inesperada. Uma mulher simples, sem currículo de destaque, mas com um olhar que dizia: "Eu entendo". Ela não chegou para ocupar o lugar de ninguém, mas para sentar ao lado da dor e esperar, pacientemente, até que ela se acalmasse. Essa história é sobre acolhimento familiar, sobre a presença que cura, sobre como carinho e cuidado constroem um vínculo afetivo capaz de transformar não só 2 crianças, mas também um homem que acreditava já ter perdido a capacidade de sentir. É sobre luto e superação, mas também sobre o amor que permanece e se reinventa no dia a dia. Fica comigo até o final, porque talvez você descubra que a chave para mudar algo na sua vida não está em fazer mais barulho, e sim em permanecer no silêncio certo. E quem sabe, você perceba que a maior riqueza de todas não é o que está no cofre, mas quem fica ao seu lado quando tudo o resto se vai. As noites naquela casa eram longas e pesadas. Desde que Helena partiu, Lia e Lara, as gêmeas de 4 anos, viviam em um estado de alerta constante. Qualquer sombra, qualquer ruído era motivo para se encolherem e chamarem pela mãe. Eduardo, o milionário viúvo, via sua rotina se transformar em uma sequência de madrugadas interrompidas e dias cansativos. O quarto delas era sempre iluminado, não por escolha, mas por necessidade. Dormir no escuro se tornara impossível. E mesmo assim, o sono não durava. Bastava uma delas acordar para que a outra também despertasse, e o choro ecoava pela casa. Eduardo tentava se dividir entre o trabalho e a vida em casa, mas nenhuma solução parecia definitiva. Foram 5 babás em 7 meses. Todas desistiram, não pela falta de preparo, mas porque ali não se tratava de aplicar técnicas. Tratava-se de enfrentar uma dor que não tinha manual. O que Lia e Lara pediam não estava em nenhum contrato. Era a presença de alguém que não fosse embora quando a madrugada ficasse difícil. A indicação veio de Ana Paula, a governanta da casa. Júlia não tinha currículo cheio de certificados, tampouco experiência em mansões, mas trazia no olhar algo que não se aprende em cursos: calma.
Eduardo, acostumado a analisar pessoas como se fossem negócios, estranhou aquela sensação de confiança silenciosa. Quando entrou na sala, Júlia se apresentou com um sorriso discreto. Tinha 34 anos, roupas simples e postura serena. Contou que cuidara de crianças, mas sempre em contexto familiar. Ao ser questionada sobre crianças difíceis, respondeu sem hesitar: "Não acho que crianças sejam difíceis. Elas só gritam quando ninguém entende o que elas ainda não sabem dizer." Essa frase quebrou algo dentro de Eduardo. Não era resposta ensaiada, era vivência. Sem prometer milagres, ela aceitou fazer um teste naquela mesma noite. E foi assim que uma mulher aparentemente comum deu o primeiro passo para mudar tudo naquela casa. Júlia subiu as escadas com passos tranquilos, carregando uma pequena mochila. De dentro, tirou 2 objetos simples, uma flautinha de plástico e um livro de pano gasto. No quarto, Lia e Lara estavam encolhidas nos cantos da cama, os olhos arregalados, como se o sono fosse um território hostil. Ela se apresentou com suavidade, sentando-se no chão ao lado delas. Contou que a flauta tocava baixinho, igual coração com saudade, e começou a inventar uma história costurada com o som delicado do instrumento. Não havia pressa, não havia cobrança, apenas presença e escuta. Minutos depois, o silêncio preencheu o quarto. Não era o silêncio da dor, mas o da calma. Eduardo, que observava pela fresta da porta, viu as filhas adormecidas, cada uma com uma mão sobre o joelho de Júlia. Pela primeira vez em meses, sentiu que um peso começava a se dissipar. Nos dias seguintes, a casa começou a ganhar sons que haviam desaparecido. Risadas, passinhos correndo pelo corredor, conversas cheias de imaginação. Júlia não transformou o lar com grandes gestos, mas com pequenas atitudes consistentes. Não falava com voz infantilizada, não forçava brincadeiras. Ela apenas escutava e incentivava que as meninas falassem e criassem. Lia e Lara começaram a inventar histórias de castelos, monstros de poeira e jardins encantados. Júlia as acompanhava no chão, com almofadas espalhadas e lápis de cor ao redor. Quando Lia desenhou a mãe e disse: "Ela tem o mesmo sorriso que você", Júlia sorriu sem corrigir, devolvendo apenas carinho no olhar. Eduardo, acostumado a jantares silenciosos, começou a ouvir gargalhadas vindo de outra sala enquanto comia. Descobriu que não precisava chamar as filhas para estarem perto. O som da alegria já percorria a casa, e isso, aos poucos, também o alcançava. Naquela noite, uma tempestade se formou. O som dos trovões ecoou forte, e Lia e Lara, como sempre, reagiram com medo. Era um dos gatilhos mais intensos desde a perda da mãe. Normalmente, isso terminaria em gritos e correria pelo corredor. Mas Júlia fez diferente. Entrou no quarto com uma pequena lanterna acesa, sentou-se entre as duas e contou que, quando criança, seu pai dizia que trovão era o céu tentando lembrar uma música antiga. Depois, começou a cantar baixinho, inventando uma melodia simples, convidando as meninas a cantarem junto. O choro diminuiu, os olhares ficaram curiosos e em poucos minutos as duas já estavam aninhadas, cada uma de um lado, ouvindo a voz suave que as embalava. Eduardo, ao chegar, encontrou silêncio, não o da ausência, mas o da segurança. Eduardo começou a perceber mudanças sutis dentro de si. Antes, chegava em casa carregando o peso do trabalho e da ausência, mas agora encontrava um ambiente mais leve. O riso das filhas, o clima tranquilo e a forma como Júlia conduzia cada situação começaram a quebrar a rigidez que ele havia construído para se proteger da dor. Ele passou a desacelerar, demorava mais para sair de casa de manhã, encontrava tempo para sentar no chão e brincar, e até desligava o celular durante o jantar. Sem perceber, começou a escutar mais.
Não apenas às filhas, mas também a si mesmo. Eduardo entendeu que Júlia não estava apenas cuidando das meninas, ela estava reensinando a todos naquela casa como viver momentos simples. E isso, silenciosamente, estava devolvendo a ele algo que julgava perdido: a capacidade de sentir. Júlia não se limitou à rotina básica de uma babá. Criou pequenos rituais que davam segurança às meninas: plantar sementinhas no jardim, inventar histórias antes de dormir, preparar um chá morno nas noites mais frias. Eram gestos simples, mas que se repetiam, criando um fio invisível de confiança. O jardim, antes esquecido, começou a ganhar vida. Lia cuidava das sementes, Lara ficava responsável pela rega e Júlia acompanhava, explicando pacientemente como cada plantinha precisava de tempo e cuidado para crescer. Sem perceber, ela estava ensinando sobre paciência e esperança. A casa, que antes era apenas um espaço bonito e vazio, começou a se transformar em lar. Não era só sobre as flores do jardim, mas sobre as raízes que começavam a se firmar no coração das meninas. E no de Eduardo também. Certo dia, ao organizar alguns pertences antigos, Eduardo encontrou uma pequena caixa de madeira esquecida no fundo de um armário. Dentro, fotos da família e um envelope fechado com o nome dele, escrito à mão. A letra era de Helena. Ele abriu devagar, como quem teme o que vai encontrar. A carta era curta, mas carregada de significado. Helena pedia que, se um dia não estivesse mais presente, ele não deixasse o amor morrer com a sua ausência. Que desse às meninas presença e colo, mesmo com as mãos vazias. Palavras que pareciam ter sido escritas para aquele momento. Eduardo percebeu que Júlia, sem saber, vinha vivendo exatamente o que Helena desejava. Não substituindo, não apagando a falta, mas mantendo vivo o que realmente importava. O amor que permanece e se reinventa todos os dias. Com o passar das semanas, Eduardo percebeu que Júlia já não era apenas a nova babá. As filhas a viam como parte da família e até os funcionários da casa começaram a tratá-la com um respeito diferente. Ela ocupava um espaço afetivo que não se descrevia com um cargo. Ele, então, decidiu ser claro. Queria que ela permanecesse ali, não só pelo cuidado impecável com Lia e Lara, mas pela maneira como havia devolvido vida à casa. Não era sobre eficiência, era sobre a presença que cura, a paciência que transforma. Júlia aceitou com um sorriso discreto, deixando claro que continuaria sendo quem sempre foi. Alguém que não promete finais felizes, mas permanece mesmo quando a noite é longa. E Eduardo entendeu que, às vezes, essa é a maior prova de amor. Júlia nunca tentou substituir Helena. Sua força estava justamente em reconhecer o espaço da ausência e não tentar preenchê-lo à força. Ela ofereceu algo mais valioso: presença constante, escuta atenta e um carinho que não buscava reconhecimento. As gêmeas aprenderam a dormir novamente, não porque o medo desapareceu, mas porque alguém ficou ao lado delas enquanto ele existia. Eduardo, por sua vez, redescobriu que cuidar não é apenas prover, mas participar, estar nos momentos simples, nos silêncios e até nas lágrimas. O que Júlia fez naquela casa não foi milagre, foi humanidade. E ensinou a todos que, às vezes, o que cura não é encontrar quem substitua o que se perdeu, mas quem esteja disposto a permanecer até que a dor encontre um lugar para repousar. Quantas vezes você já acreditou que a solução para um problema viria de algo grande e imediato, quando, na verdade, o que faltava era constância e presença? A história de Eduardo, Lia, Lara e Júlia nos lembra que não é preciso fazer barulho para transformar uma vida. Basta estar lá de forma verdadeira. Talvez em algum momento você também tenha precisado de alguém que ficasse, mesmo quando não havia nada para oferecer além de silêncio e companhia. Ou quem sabe já tenha sido essa pessoa para alguém. Essa é a essência do cuidado. Não tentar apagar a dor, mas caminhar junto com ela até que o peso se torne suportável.
E eu te pergunto, na sua vida, quem tem sido essa presença que cura? E mais importante, para quem você tem sido esse porto seguro? Reflita sobre isso. Compartilhe essa história com quem precisa ouvir e inscreva-se no canal para acompanhar outras histórias que inspiram e fortalecem.